Boa tarde. Boa tarde. Sou Fernanda Bertotti, sou a primeira prêmio da 28ª Região Tradicionalista. E durante a minha pesquisa sobre a literatura da 28ª Região, eu consegui resgatar 34 autores e dentre eles um me chamou mais atenção. Uma coisa que eu consegui perceber durante a minha pesquisa, que eu fui a campo, fiz entrevistas com familiares, alguns dos autores já falecidos, eu pude perceber que a característica da nossa literatura, lá na 28ª, que é a região Alto Uruguai, é que os autores são, na maioria das vezes, historiadores ou filósofos que fizeram faculdades, teologia, filosofia, e que eles escrevem muitos livros sobre a história da nossa região, das nossas cidades e poemas. Nós temos muitos poetas lá na 28ª. Eu escolhi para falar para os senhores sobre o Márcio Minuzzi. Esse aqui da foto a foto é do dia em que eu fui à casa dele fazer uma entrevista. Em uma das nossas conversas, ele me presenteou com suas duas obras. Ele é natural de Caiçara, vive atualmente na cidade de Frederico Westphalen, que é a minha cidade também. E ele escreveu 2 livros, ambos de poemas, que é A Face de um Sonhador e O Enigma da Vida, Decifra Meu Devora. Vou falar um pouquinho para os senhores sobre o primeiro livro dele, que é O Enigma da Vida, Decifra Meu Devora. Na época que ele tinha 19 anos, ele era seminarista em Porto Alegre. Então, ele sempre gostou de escrever desde pequeno e ele escrevia poemas, sempre indo mais para o lado da poesia, e ele ia guardando. Ele não escrevia, não publicava em nenhum lugar e não mostrava também. Durante o curso de teologia no seminário, os padres foram percebendo que ele tinha aptidão para escrita. E ele contou então que escrevia poemas e que tinha alguns poemas guardados. Então, por incentivo do padre coordenador do seminário, ele resolveu publicar os poemas que ele tinha na forma de um livro. Então ele montou esta coletânea e ele resolveu dividir o livro em 4 partes. A primeira com poemas religiosos, poemas reflexivos, de autoestima e críticos, falando um pouco sobre política, a visão que ele tinha sobre a sociedade na época. Uma característica bem importante dos livros dele é que ele expressa muitos sentimentos próprios. As emoções que ele está sentindo no momento, ele escreve. Às vezes ele vê uma reportagem na TV, ele vai lá e anota, e depois vem inspiração, ele senta na mesa, ele gosta de escrever bastante na mesa da cozinha, que é um lugar mais calmo à noite, então ele escreve sobre o que ele está sentindo. Um poema que me chamou bastante atenção durante a leitura das suas obras é o poema Entender-se, que fica na parte dos poemas reflexivos. Esse poema aqui, que um dos trechos está esboçado no painel, que é A Vida é um Enigma, Decifra-me ou Devore-te, pois é preciso correr o risco. O título da obra foi baseado no Enigma da Esfinge, por isso o Decifra-me ou Devore-te, porque ele, na percepção dele, a vida exige isso. Nossa vivência na sociedade é uma eterna pergunta. Então, ou você sabe o que você quer, ou então a própria vida vai devorar-te. Então ele resolveu embasar seus poemas no Enigma da Esfinge. Assim, eu encerro minha mostra folclórica, fico aberta a questionamentos e, ao mesmo tempo, em que convido os senhores a olhar um pouco das obras dos nossos outros autores. Chegasse a pedir para ele, vai dar sequência? Sim, sim. Ele tem mais 3 projetos, ele só preferiu não me contar. Ele diz que gosta de publicar seus livros como uma surpresa. Uma história bastante cativante, que foi um dos motivos que me fez escolher ele, é que
para vender os seus livros, ele era seminarista, família muito humilde, e o dinheiro que ele teria para publicar e fazer a impressão do primeiro livro, ele teve que usar para pagar o velório do pai, que faleceu. Então, ele fez um acordo na gráfica e que venderia os livros para depois pagar. Então, ele saiu de sala em sala em todas as universidades de Porto Alegre para vender os seus livros, e ao fim de um mês ele conseguiu vender 1.400 livros dos 1.500 que ele tinha impresso, conseguiu pagar a sua dívida. E hoje ele doa os livros como uma forma de incentivo aos outros autores. Hoje ele reside Em Frederico Westphalen, isso. Hoje ele é empresário, tem uma filha, está muito bem estabilizado financeiramente. Então, como uma forma de incentivo, ele doa os seus livros. Também foi um dos fundadores da Câmara de Escritores de Frederico Westphalen e do Alto Uruguai. Então, onde os autores mais carentes e que não têm uma estrutura para publicar suas obras, através da Câmara conseguem publicar os livros com o selo da Câmara e tem parcerias com gráficas, então fica muito mais fácil. Muito obrigada. Obrigada.